Neste vídeo, cobrimos três grandes acontecimentos das linhas de frente da guerra na Ucrânia, todos revelados em 10 de março de 2026. A Ucrânia está assumindo a iniciativa no campo de batalha, atacando profundamente a produção de armas russas e apresentando uma nova tecnologia que pode mudar a forma como esta guerra é travada. Vamos ao que interessa. Pela primeira vez desde a Operação de Kursk, em 2024, as forças ucranianas recuperaram mais território em um único mês do que a Rússia conseguiu capturar no mesmo período. Isso não é um marco menor. É uma mudança fundamental no momentum do campo de batalha, em um momento em que Moscou apostava tudo em uma grande ofensiva de primavera. Segundo o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, as forças ucranianas recuperaram mais de 285 quilômetros quadrados de território apenas em fevereiro, contra pouco mais de 120 quilômetros quadrados capturados pelas forças russas no mesmo mês. Quando se consideram todas as operações ofensivas em curso, o total de área retomada pela Ucrânia ultrapassa 400 quilômetros quadrados, com algumas estimativas chegando a mais de 450. Parte da operação está sendo mantida fora do registro público porque ainda está em andamento, o que significa que os números reais podem ser ainda maiores do que o que Kiev está divulgando. Quase toda a região de Dnipropetrovsk, por onde as forças russas começaram a avançar no verão de 2025, foi liberada. As forças ucranianas também registraram avanços notáveis perto de Oleksandrivka e em direção a Huliaipole, além de ganhos adicionais dentro da região de Donetsk, que continua sendo o principal objetivo estratégico de Moscou. A importância disso vai além do terreno. Syrskyi e o ministro da Defesa Mikhailo Fedorov foram explícitos sobre a lógica. A Ucrânia não está chamando essas ações de uma contraofensiva em larga escala. O objetivo é retomar a iniciativa. Quando as forças ucranianas avançam em múltiplas direções, forçam a Rússia a responder, perturbando os ciclos de planejamento russo e atrasando o acúmulo de forças que Moscou precisa para suas próprias operações ofensivas. O avanço ativo ucraniano perto de Kupiansk no segundo semestre de 2025, por exemplo, eliminou efetivamente a ameaça de um avanço russo sobre Kharkiv. A mesma lógica agora se aplica em Dnipropetrovsk e Zaporizhia. O inverno de 2025 a 2026 provou ser brutal para o exército russo. Ao longo de 3 meses, mais de 90 mil soldados russos foram mortos. Em fevereiro, os ganhos territoriais russos caíram para seu nível mais baixo desde junho de 2024. Pokrovsk não caiu, Kostiantynivka não caiu. O conjunto das 4 cidades de Kostiantynivka, Druskivka, Sloviansk e Kramatorsk permanece fora do alcance da Rússia, e os comandantes ucranianos estimam que levaria anos no ritmo atual para que a Rússia chegasse a esses centros populacionais, se é que conseguiria chegar. A Ucrânia também está infligindo danos sistêmicos às capacidades russas além da linha de frente. O uso de drones FPV russos caiu 18% em fevereiro, consequência direta dos ataques ucranianos contra os estoques de drones russos. E o objetivo estratégico declarado da Ucrânia é infligir entre 50 mil e 60 mil baixas russas por mês, um limiar a partir do qual a capacidade da Rússia de repor suas perdas e sustentar operações ofensivas começa a desmoronar estruturalmente. O major-general Oleksandr Komarenko, chefe da diretoria operacional principal do Estado-Maior, deixou claro que a Ucrânia tem operações adicionais em preparação. Ele disse, e essas foram suas palavras: haverá algo que o inimigo não espera. O Estado-Maior recusou-se a dar mais detalhes, observando apenas que as ações ofensivas ucranianas podem vir de várias direções simultaneamente e que estão aguardando o momento certo. Agora vamos ao segundo grande acontecimento do dia. Enquanto as forças terrestres ucranianas retomavam territórios, ativos de ataque ucranianos atingiram uma das instalações de fabricação de defesa mais críticas da Rússia,
uma fábrica em Briansk que produz sistemas de controle para mísseis russos. O presidente Volodymyr Zelensky confirmou a operação pessoalmente enquanto falava com jornalistas em 10 de março. Ele disse que o comandante-em-chefe Syrskyi o ligou durante a interação com a imprensa para relatar um ataque bem-sucedido contra a fábrica de Bryansk. Zelensky agradeceu às Forças Armadas e descreveu a instalação como produtora de sistemas de guiagem e controle para múltiplos tipos de mísseis russos. A análise de inteligência de fontes abertas feita pelo canal do Telegram Astra identificou o alvo como uma fábrica pertencente ao grupo Kremni-El em Bryansk, um importante fabricante russo de microeletrônica que produz componentes usados em uma ampla gama de sistemas de armas russos. A lista é significativa. O sistema de defesa aérea Pantsir, o míssil balístico Iskander, os sistemas de entrega nuclear Topol-M e Bulava, as plataformas de mísseis superfície-ar S-300 e S-400, sistemas de guerra eletrônica, instalações de radar. Este não era um alvo periférico, era uma instalação integrada à espinha dorsal da cadeia de produção de armas de precisão da Rússia. A Astra avaliou com alta confiança que o ataque foi realizado com mísseis de cruzeiro Storm Shadow, a arma de longo alcance fornecida pelos britânicos que a Ucrânia usou para atingir alvos profundos dentro do território russo em múltiplas ocasiões. Moradores locais em Briansk relataram ter ouvido 11 explosões. Fumaça foi vista subindo sobre o distrito de Sovetsk da cidade. O acesso viário à instalação-alvo foi bloqueado. Segundo as fontes da Astra, com ligações aos serviços de segurança russos, 2 pessoas foram mortas e pelo menos 10 ficaram feridas no ataque. O momento é deliberado. A Rússia está preparando uma grande campanha ofensiva para o primeiro semestre de 2026. Degradar as linhas de produção que abastecem essa campanha com mísseis e munições guiadas é uma forma direta de reduzir o poder de fogo que a Rússia pode trazer quando essa ofensiva começar. Cada sistema de controle que não é fabricado é um míssil que não pode ser guiado ao seu alvo. Cada microchip que queima em Bryansk é uma arma que não chega às cidades ucranianas. E então há a terceira história, e esta é diferente em natureza. Esta é sobre o futuro da guerra. O jornalista ucraniano Andriy Tsaplienko publicou imagens em 10 de março mostrando o uso em combate de uma nova arma de energia direcionada ucraniana. O vídeo mostra o que parece ser um feixe de energia focado, semelhante em aparência a um laser, cortando os cabos de fibra óptica que as forças russas usam para controlar suas munições de espera, os chamados drones de fibra óptica, que se tornaram uma das armas mais temidas no campo de batalha atual. Os drones de fibra óptica são controlados por um cabo físico que fica atrás do drone em voo, tornando-os resistentes ao bloqueio eletrônico porque não dependem de sinais de radiofrequência. Eles foram responsáveis por um número significativo de perdas de veículos e pessoal ucraniano. A resposta que a Ucrânia parece ter encontrado é destruir o próprio cabo, não o drone. Quando o cabo é cortado, o drone perde todo o controle e é instantaneamente neutralizado. Este sistema está em desenvolvimento e foi relatado anteriormente pela revista The Atlantic, que descreveu um protótipo ucraniano chamado Sunray. O sistema é compacto o suficiente para caber no porta-malas de uma caminhonete padrão. Durante os testes, ele detectou e destruiu um alvo-drone em segundos e o faz silenciosamente, sem assinatura sonora perceptível e sem feixe brilhante visível, tornando-o extremamente difícil de detectar ou localizar em campo. Essa combinação de silêncio e compacidade o torna operacionalmente versátil de uma forma que os grandes sistemas convencionais de defesa aérea não são. A comparação de custos é impressionante. Sistemas de armas a laser ocidentais, como o americano Helios, sigla em inglês para laser de alta energia com ofuscador óptico integrado e vigilância,
podem ter preços na casa de dezenas de milhões de dólares por unidade. O sistema ucraniano Sunray é estimado em custar várias centenas de milhares de dólares, tornando-o potencialmente muitas vezes mais barato do que seus equivalentes ocidentais. Se escalar, essa vantagem de custo importa enormemente. A Ucrânia enfrenta uma ameaça de drones medida em dezenas de milhares de lançamentos por mês. Um contra-ataque escalável e de baixo custo que funciona silenciosamente e não requer mísseis, interceptores caros, poderia mudar fundamentalmente a economia da defesa contra drones. O objetivo mais amplo da Ucrânia é construir uma arquitetura de defesa aérea em camadas que seus oficiais compararam ao Domo de Ferro de Israel, um sistema de múltiplas camadas capaz de lidar com ameaças que vão de mísseis balísticos a pequenos drones comerciais. Armas de energia direcionada, como o Sunray, operariam na extremidade inferior desse espectro de ameaças, lidando com os enxames de drones que as baterias convencionais de defesa aérea são caras demais para engajar em escala. Juntos, esses três acontecimentos de 10 de março de 2026 contam uma história coerente. A Ucrânia não está esperando. No terreno, as forças ucranianas avançam e ditam o ritmo da guerra antes que a ofensiva de primavera da Rússia possa ganhar momentum. Atrás da linha de frente, as capacidades de ataque ucranianas estão alcançando o coração da produção de defesa da Rússia, degradando as armas que alimentariam essa ofensiva. E no domínio da tecnologia militar, engenheiros ucranianos estão implantando sistemas que abordam algumas das inovações mais perigosas que a Rússia introduziu neste conflito. O quadro que emerge é o de um exército ucraniano que está se adaptando mais rápido e operando com mais coerência estratégica do que as manchetes frequentemente sugerem. O que acontece a seguir nas próximas semanas, à medida que a primavera chega e ambos os lados intensificam seu ritmo operacional, determinará se a Ucrânia consegue manter a iniciativa que parece ter conquistado. Deixe sua análise nos comentários abaixo. Você acha que a Ucrânia consegue sustentar esse momentum entrando na campanha de primavera?